segunda parte do nosso bate-papo. Espero que você tenha tido tempo de olhar alguns textos bíblicos. No material didático tem sugestão de outros textos, tem outras coisas que a gente aponta para você perceber a raiz afroasiática de Jesus. Uma das grandes dificuldades que a gente tem é a nossa leitura colonizada e colonizadora, colonialista dos textos. Nós fomos pessoas colonizadas, a gente não se esforçar, não consegue sair desse olhar europeu. Eu só queria retomar, Ana Selma e Yesli, agradecendo de novo a presença de vocês, este nosso assunto, né? Vamos contemplar a imagem dessa mulher. Vamos nos imaginar. Isso também faz bem para a gente. Mas, para além disso, vocês conseguem enxergar o mapa, Yesli e Ana Selma? Ou não aparece para vocês? Aparece. Então, Cuxi, Núbia, Etiópia, Sul, né? O Sul. O povo da Bíblia é fruto dessa cultura. Israel saiu do Egito, o Egito está na África, e mais do que isso, né? Egito tinha relação intercultural com o Centro-Sul, isso para quem ainda defende que o Norte não seria tão negro, né? Que não, esquece que a Inglaterra embranqueceu isso tudo, né? Esse é o povo que conviveu, só para a gente olhar, inclusive no detalhe aí no mapa, de onde sai o povo de Cuxi, de onde saem os cuxitas, Sofonias. É cuxita, confira no início da sua Bíblia como é que Sofonias é mencionado, né? O povo desta região interligou-se, conviveu com o povo de Jesus. E tem uma coisa que eu acho muito interessante, não sei se, Esli, você está aí com o texto, a gente costuma dizer que a Europa, a gente veio no mapa mais ao norte, levou a Bíblia para a África. A gente esquece que Filipe, lá em Atos 8, quando desce, sentido sul, né? A pé, coitadinho, pega carona na carruagem de um etíope que já tem a Bíblia na mão. E mais do que isso, lá em Atos 13, vamos dar uma olhadinha. Você ajuda a gente a olhar esse texto, Esli, por favor? Atos 13, versículo a partir do 1º, né? Uhum. Havia em Antioquia, na igreja local, profetas e doutores. Barnabé, Simeão, cognominado Níger, Lúcio de Cirene e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes e Saulo. Celebrando eles o culto em hora do Senhor e jejuando, disse-lhes o Espírito Santo: separai para mim Barnabé e Saulo para a obra a qual os destinei. Então, depois... A gente sabe qual é a obra, né? Aí vão começar, nos relatos de Atos, as viagens missionárias, e Paulo e Barnabé querem ir para a Europa. Olha só que interessante. As pessoas citadas, e você que está vendo a videoaula, por favor, confira, né? Havia em Antioquia profetas e doutores. Lúcio, de Cirene, mais um africano. Barnabé, também migrante da ilha de Chipre. Confira no mapa que aparece daqui a pouco para você. De Chipre. Tinha um que era até companheiro do Herodes, que rompeu, foi companheiro de infância e faz a escolha de estar com o projeto de Jesus, não com o projeto de Herodes. Simeão, o negro. Tem tradução que vai colocar o nigeriano, o Níger, né? Da Nigéria. Interessante que a comunidade de Antioquia já é uma comunidade plural, liderada por pessoas africanas, e essas pessoas vão mandar Paulo e Barnabé em missão, mandar o evangelho para a Europa. Então, é ao contrário do que a gente pensa. Não é, Ana Selma? Como é que é esse negócio aí do colonialismo para você? Conta para nós, como é que isso bate no seu coração? Assim, é interessante que a gente está falando de pessoas de países diferentes, porque a gente tem... nossa visão é que a África é um país e não é um continente. Se eu estou aqui conversando com você, se eu falar um italiano, você imagina na sua cabeça como é um italiano.
Se eu falar um francês, você forma na sua cabeça como é um francês, como é um espanhol, né? Só que esse apagamento do povo negro, a gente coloca o povo negro tudo igual. E são de países diferentes, então deve ter costumes diferentes, línguas diferentes, né? Religiosidade, ou manifestação de religiosidades diferentes. Mas nós nunca aprendemos isso, né? Então a gente coloca africano como se fosse todo mundo igual. E a gente aí no texto percebe uma variedade, uma diversidade, né? E talvez experiências muito plurais, que como a gente não aprendeu a ver a África plural, a gente perde muito do que o texto está dizendo para nós. Concordo, absolutamente, né? Ainda hoje, isso é muito forte, né? Aliás, me permita, Ana Selma, você está falando de Fortaleza, aí do Sim, Ceará, e nós, de outras partes daqui do Brasil, muitas vezes falamos vocês do Nordeste como se fosse uma coisa só, né? Quando a gente fala dos exatamente. povos indígenas, como se fosse uma única etnia, é porque o índio pensa assim, tá? Você está falando de uma pessoa indígena guarani, de uma pessoa tupinambá, de um homem indígena, de uma mulher indígena. Quer dizer, o reconhecimento da diversidade é ponto fundamental para o estudo da Bíblia, não é? Sim, com certeza, porque senão a gente vai perder toda essa riqueza. Porque a gente coloca todo mundo num bloco monolítico e não são. Né? Quando você estava falando assim, o pessoal do Nordeste, temos sotaques diferentes, alimentação diferente, né? E jeitos, músicas, né? Então, é diverso, do mesmo jeito que no Sul as pessoas são diversas, no Sudeste as pessoas são diversas, mas o nosso preconceito, quando a gente vai falar, principalmente do que a gente não conhece, a gente coloca no bloco só. E pensar um Jesus, com todo respeito, Wesley, né? A nós que desbotamos, que perdemos melanina, né? Na história você mais até, né? E pensar num Jesus, a nossa imagem e semelhança é reproduzir um colonialismo europeu. É Sim, não com toda reconhecer. certeza. Uhum, com toda certeza, né? Quer dizer, e ninguém aqui está afirmando que Jesus é negro. Não precisamos. É importante saber que sim, né? Mas o que a gente precisa é permitir que pelo menos a história, a geografia e a arqueologia sejam respeitadas no estudo da Bíblia. Acho que isso é fundamental. Perguntar por que só foi apresentado um Jesus branco para nós, né? Qual é a intencionalidade? Porque as coisas elas não são aleatórias, elas têm sua intencionalidade. Porque quando a gente faz um estudo que a gente percebe que Jesus seria impossível, naquela geografia, com toda a ancestralidade dele, ele ser branquíssimo, né? Aí quase sempre as pessoas vão dizer, não importa a cor. Mas importa, porque o Jesus branco, ele foi usado para silenciar, para massacrar e para matar toda uma cultura, toda a diversidade e, literalmente mesmo, matar o povo negro. Quando muito a gente quer colocar um mago negro, um dos reis sendo negros, né? Por que a gente não lê com olhar e coração de povo negro? Por que que quando a gente vai para o texto bíblico, a gente precisa ir necessariamente com perguntas da comunidade branca? E não se trata de explicitação do racismo, mas de reconhecimento da diversidade e da pluralidade. Agora, e é libertador a gente identificar pessoas negras, corpos negros, povo negro na Bíblia, em um país tão racista como o nosso, sim. Vamos concluir? Eu queria agradecer de coração a vocês nesse bate-papo. Enquanto vocês vão falando aí, os estudantes vão vendo imagens, né? Mais alguma coisa? Da minha parte, é gratidão pela colaboração de vocês, ajudando a gente nesse processo de descoberta. Ana Selma, já há mais tempo caminhando no estudo da Bíblia, Esli começando, como quem está começando aí o curso, né? Então, a palavra é com vocês. Eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui, de poder te ouvir a Ana Selma.
Gratidão por ter aceitado, ficado conosco. E dizer que quando a gente faz essas descobertas, não queremos uma verdade única, ela não é. A gente quer essa diversidade, esse respeito a todas e todos, né? Então, um abraço. Obrigada. Gratidão. Meu sentimento também é de gratidão, né? Por estar nesse espaço, por poder estar falando de algo que, para mim, é muito caro. É muito importante que o povo negro, porque principalmente no Brasil, o povo negro, ele nos é ensinado que nós somos descendentes de pessoas, de escravos, né? E esquecemos de dizer que foram pessoas escravizadas. E que o Brasil, ele não tem história sem o povo negro, mas o povo negro tem história sem o Brasil, né? Ele é produtor de conhecimento, de sabedoria, da escrita, de filosofia, da astronomia, astrologia e muitos outros conhecimentos, né? Lembrando, por exemplo, as pirâmides, que é engenharia ancestral do povo negro e dos povos indígenas. A gente vê em toda a América do Sul, na América Central e África, muitas pirâmides. Só que quando a gente vai atrás de estudar, como não foram feitos pelos povos brancos, dizem que é sabedoria ET, extraterrestre, né? Porque para nós não é ensinado que o povo negro é produtor de conhecimento, de engenharia, de física, de química, de todas essas coisas. Então, para mim é um momento assim de muita gratidão por poder estar falando aqui sobre todas essas coisas. Eu agradeço de coração, lembrando que o texto mais antigo da memória hebraica, ao lado do canto de Débora, em Juízes 5, é um culto afro. É um culto afro, né? E Maria, Miriam, irmã de Moisés, não saiu do Egito tocando órgão, e nada contra o órgão europeu, né? Mas saiu tocando tambor. As mulheres em volta dançando e cantando. Que o nosso coração racista e preconceituoso aprenda a superar todo tipo de discriminação que se faz aqui no Brasil. Beijo, gratidão, gente. Beijo no coração.